A paz do Senhor. Vamos começar a leitura. João capítulo 1. A palavra da vida. O Evangelho de João, ele começa apresentando Jesus Cristo como a palavra que já existia antes da criação do mundo. Estava com Deus e era Deus. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. E João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. E eles tornaram a perguntar: Então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga, quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram? O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: Preparem um caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo de fariseus, e eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? E João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era,
mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então, Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? E eles responderam: Rabi, onde é que o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus. E por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia, antes de ir procurar Filipe, e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde era também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 2. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. E Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: Encham de água estes potes. E eles o encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: Agora tirem um pouco da água destes potes e levem aos dirigentes da festa. E eles levaram. Então,
O dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, por isso ele chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas do que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. E os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: A construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.